Vamos agora para a parte de anúncios. Por quê? Porque o aviso rápido não é necessariamente um anúncio cadastrado no sistema. Se você tem anúncios para fazer cultos da semana, ensaios de grupo, de determinados grupos e tal, então você não vai utilizar esse recurso de apresentação rápido. Você tem o recurso de anúncios no programa. Você clica aqui no menu Anúncios e você pode editar. Na verdade, editar você vai tanto criar quanto editar. Você clica aqui no menu Editar e você cria um anúncio novo, e aqui é a janela de configuração de um anúncio. Então aqui você vai colocar um título. O título, na verdade, não vai ser exibido no slide, o título é só para você saber do que se trata esse anúncio. Então vamos colocar o anúncio é de domingo, é culto de domingo. Culto domingo, então é o título do nosso anúncio. Percebam que não tem nada no slide aparecendo. Aqui na mensagem é que eu escrevo o que eu quero que seja exibido nesse anúncio. Então, por exemplo, culto domingo às 7 horas. Então, é o texto que vai ser exibido aqui no anúncio. E aqui não segue a regra de que se eu colocar uma linha em branco, ele não vai separar os slides, ou seja, cada anúncio ele só tem exatamente um slide, e se eu deixar a linha em branco, ele vai utilizar essa linha em branco no próprio slide. Então aqui você pode colocar o texto que você quiser. Aqui é a mesma formatação do tema. Se você ainda não clicou direto para assistir nessa parte do vídeo e quiser voltar, você pode voltar na parte do tema e entender como que funciona aqui a formatação da letra, do contorno, do tamanho da letra, para você formatar o que vai ser exibido no anúncio. E talvez você também nem precise escrever nada. Se você tem uma imagem que só a imagem em si, sozinha, já tem o anúncio, já tem a arte, já tem as informações, então você pode deixar a mensagem em branco e simplesmente alterar o plano de fundo e colocar essa imagem, que é a arte do aviso, e simplesmente apresentar a imagem. Então vamos aqui alterar o plano de fundo. Percebam que tem algumas diferenças entre o plano de fundo de um tema e um plano de fundo de aviso, que aqui, para começar, você não tem animação, você só tem cor, imagens e textura. E aqui no Minhas Imagens você pode adicionar uma imagem específica. Então, caso você tenha a arte já criada, você queira colocar uma imagem diferente para o anúncio, você pode alterar o plano de fundo e utilizar esse plano de fundo como aviso. Mas vamos colocar aqui culto domingo, 19 horas, e não precisa clicar em botão de salvar em nada, porque isso já salva automaticamente. Vamos criar um novo anúncio para o culto quinta, por exemplo. Clicando em criar aqui, criou um novo anúncio. Vamos colocar culto quinta, 19h30. Então temos aqui dois anúncios, dois avisos cadastrados no programa. Culto domingo e culto quinta. Você pode alternar entre os anúncios e editá-lo clicando aqui no título do anúncio. E se você quiser excluir um anúncio, você pode clicar aqui no botãozinho de remover. Você remove o anúncio. E se você quiser também alterar a ordem, por exemplo, o culto de quinta eu quero que seja antes do culto de domingo. Eu posso clicar aqui na setinha e alterar a posição de cada anúncio. Então aqui eu escolho a ordem que eu quiser, e na hora de apresentar também eu posso escolher quais anúncios eu vou apresentar. Então aqui eu escolho a ordem e depois, na hora de apresentar o anúncio, eu escolho quais anúncios eu quero apresentar. Vou criar só mais um anúncio aqui, EBD 9h30 da manhã. Beleza. Vou sair aqui, já está salvo, não precisa clicar em salvar nada. Temos 3 anúncios, agora vou explicar como apresentar os anúncios. Então aqui no menu anúncio você tem editar e você tem apresentar também. Aqui tem aquele esquema que eu expliquei já na apresentação rápida, que é a apresentação de slides automática. Se tiver marcado,
o slide vai ser alterado automaticamente, ou seja, culto de quinta vai passar para o culto de domingo, depois vai passar para EBD automaticamente a cada 7 segundos ou a cada quantidade de segundos que eu determinar aqui. Vou colocar 3 segundos e vou deixar a apresentação de slides automática e vou deixar o repetir também marcado, que o repetir chega no último slide, ele volta ao primeiro. Se tiver desmarcado, quando chegar no último, ele vai encerrar a apresentação. E aqui percebam que a primeira linha ela está vazia, que é só um atalho para você selecionar tudo ou desmarcar tudo. Então, só um atalho, os anúncios ficam a partir da segunda linha e você escolhe o anúncio que você quer exibir. Se você quer exibir só um, dois, a quantidade de anúncios que você quer exibir, e ele vai exibir na ordem que está aqui. Por exemplo, vamos exibir culto de quinta e EBD automaticamente a cada 3 segundos e ele vai repetir isso indefinidamente até a gente pressionar a ESC, que vai cancelar a apresentação. Então perceba, de EBD voltou para o culto quinta e isso vai ficar rolando até você pressionar a ESC ou você iniciar a apresentação de uma letra, iniciar a apresentação de um versículo. O que está sendo exibido, por exemplo, o anúncio, ele vai ser automaticamente encerrado. Então, falamos agora sobre apresentação automática e a gente pode apresentar também anúncio, só que sem ser de forma automática. Você desmarca aqui, seleciona os anúncios que você quer e ao clicar em apresentar vai aparecer o rodapé, porque a gente vai controlar a exibição desses anúncios. Uma informação importante é que o rodapé, gente, ele só aparece caso, em qualquer apresentação que a gente fez até agora que apareceu o rodapé só aparece se você tiver um monitor auxiliar e o Windows estiver em modo estendido. Ou seja, você tem o monitor como se fosse uma extensão do seu monitor principal. Se você tiver um monitor auxiliar, mas mesmo assim o Windows estiver configurado para duplicar a tela, então o rodapé não vai aparecer. Por quê? Porque você não tem como ver um programa em uma tela e ver o slide em outra tela. Então o slide ele vai ocupar a tela inteira do seu monitor. Aí você não vai ter o recurso do rodapé e nem o recurso de mexer no programa enquanto funciona. Então, de preferência, pesquise aí na internet se você não sabe o que é isso ou como funciona, como ativar o modo estendido do Windows para ter uma melhor utilização dos recursos do programa. Mas, de qualquer forma, você consegue sim utilizar o programa mesmo no modo duplicado. Então, vamos falar agora sobre salvar a apresentação como. Para que serve esse recurso? Por exemplo, o grupo jovem vai se apresentar em determinada igreja e a gente não sabe se lá naquela outra igreja se tem um PowerPoint instalado, que isso na verdade é meio difícil de não ter, mas tem igreja que não tenha, ou de repente você quer apresentar o seu tema específico do Whole Lyrics e lá não tem o Whole Lyrics, você pode salvar uma apresentação como PDF, como imagem ou como o próprio PowerPoint. Para você só levar esse arquivo e chegando lá você passa a letra como se estivesse passando no próprio programa Whole Lyrics. Então o que acontece? Você seleciona a música que você quer na sua lista ou na lista de reprodução. Por exemplo, a música que estiver selecionada aqui na janela central, você pode clicar aqui em música e clicar em salvar a apresentação como. Então você vai ter a opção de selecionar qual é o tema que você quer que essa apresentação seja salva. Lembrando que se você selecionar um tema animado, a apresentação não vai ser salva como animação. Vai ser uma apresentação, ele vai pegar uma imagem do vídeo para representar o vídeo. Não tem como salvar como vídeo, só como imagem. Então você seleciona o tema que você quer, seleciona a resolução, se é 16:9 ou 4:3, ou você pode, para garantir, salvar nos dois formatos e chegando no local você verifica se a projeção é em um widescreen ou é num monitor padrão e abre o arquivo que melhor se encaixe na projeção. E aqui você vai selecionar o tipo de arquivo que você quer que salve. Se você salvar em imagem, ele vai salvar
vários arquivos JPEG, ou seja, um arquivo para cada slide, e vai colocar isso num arquivo zipado. Então, você dentro do zip você vai ter essas imagens que é um slide, uma imagem para cada slide. Ou você vai poder salvar o arquivo em PDF, vai ser uma página para cada slide, ou PowerPoint também, que vai ser uma imagem, um slide para cada slide do PowerPoint. Lembrando que salvar em PDF ou salvar em PowerPoint, o programa não vai salvar no estilo tipo, quando eu abrir no PowerPoint eu tenho a letra, eu tenho como copiar a letra ou copiar a formatação. Não, quando você salva em PDF ou PowerPoint, ele simplesmente está pegando uma imagem e colocando a imagem em si do slide, como se fosse um print screen, e colocando no PDF ou colocando no PowerPoint. Ou seja, o PDF e o PowerPoint nada mais é do que uma página com aquela imagem que representa o slide. Não tem como você alterar o texto, não tem como você copiar o texto, nem fazer nenhuma modificação. É simplesmente para facilitar o transporte. Você salva como PDF, e abre o PDF onde você quiser e apresenta em tela cheia, ou PowerPoint também, ou imagem. Você seleciona, fica a seu critério. Então, vamos só fazer uma simulação aqui, vamos salvar como imagem, zip, vou colocar apenas o widescreen com esse tema, clico em salvar, ele vai me pedir onde eu quero salvar. Eu coloco o nome, vamos colocar apresentação zip, clico em salvar, aguardando, ele salvo com sucesso, então tá lá no local que eu escolhi o zip com todas as imagens dos slides da música Redenção que eu escolhi para ser salva. Agora vamos falar então da parte de importar e exportar músicas e tema também do programa. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha igreja, já tenho lá as letras digitadas no meu PowerPoint e quero utilizar esse PowerPoint para capturar as letras. Eu não preciso abrir o PowerPoint e dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Eu posso importar esse arquivo do PowerPoint para já não precisar fazer esse Ctrl+C e Ctrl+V. Eu já salvei aqui algumas músicas como exemplo e vou utilizá-las agora. Então, por exemplo, importar. A gente tem aqui a opção de importar esse arquivo aqui, Music File, MUF, é o arquivo do próprio programa, ou seja, quando você exporta, clica na opção exportar música atual ou exportar em lote, ou seja, você vai salvar várias músicas ao mesmo tempo, você está salvando uma música do próprio programa, do Whole Lyrics, e quando você importar, ela já vai vir no formato Whole Lyrics e você não vai precisar fazer edição nenhuma. Mas você pode importar do PowerPoint também. Aqui você tem duas opções, o que significa cada uma delas. Muitas letras em um arquivo. O que acontece? Lá na igreja, por exemplo, a gente utilizava um PowerPoint só, onde tinha todas as nossas músicas do repertório. A gente utilizava uma espécie de link, a gente colocava o nome da música nos slides iniciais e clicando nesse link ia para o slide específico onde estava a música, e isso até era bem trabalhoso e difícil de encontrar uma música. Mas se for nesse estilo, o que acontece? Você pode utilizar esse modelo aqui de importação. Tem muitas letras, muitas músicas diferentes em um arquivo só do PowerPoint. Então você clica nessa opção e seleciona o PowerPoint que tem todas essas músicas, que na verdade é esse daqui que eu vou colocar. PowerPoint 1 para muitos. Vou abrir esse arquivo para vocês terem uma ideia de como vai funcionar esse tipo de importação, que você não vai escapar do Ctrl+C e Ctrl+V na verdade, mas vai facilitar um pouco esse trabalho. Por exemplo, ele pegou todo o texto, porque na verdade quando você importa do PowerPoint ele só vai pegar o texto, gente, não vai pegar formatação, tipo de letra, plano de fundo, ele não vai pegar nada mais do que somente a letra digitada nos slides do PowerPoint que você está selecionando. Então ele pegou todas as letras do PowerPoint que eu acabei de selecionar e colocou nesse campo de texto aqui, ó. Vejam que é muita letra. E o que você pode fazer? Copiar aqui a letra do início até o fim. Você pode
copiar também o título e artista, não tem problema. Você copia toda a letra, até de onde ela começa até onde ela termina. Você pode copiar ou pode recortar também. Recortar é melhor porque você já elimina a letra desse texto aqui. Cola nessa parte direita, que colhe a letra da música aqui, você cola nessa parte direita da tela e clica em criar música. Então ele vai abrir a janela de criação de música, que eu já expliquei no início do vídeo, e tudo que você selecionou ele vai para o campo de letra, ou seja, ele não tem como identificar o nome da música nem o título, mas você pode vir aqui rapidinho, por exemplo, recortar e colar artista, descansarei o título, então, descansarei, vamos colocar aqui no título e terminar a formatação da letra caso precise de alguma formatação. Então é bem simples, você no final você clica em salvar e sair e essa música já foi para sua lista de reprodução. Pode até perceber aqui, ó, descansarei, apareceu aqui no fundo, a música já está adicionada. E terminou de adicionar uma música, você continua, você pode copiar a próxima música aqui nessa lista, recorta, apaga a música que estava, cola a nova música e faz isso para todas as músicas que você quiser. Isso é bastante trabalhoso, mas aí fica a critério de cada um se vale o custo-benefício ou não. E isso é a importação de um arquivo só do PowerPoint que tem várias músicas. E você também tem a opção de importar do PowerPoint uma música em cada arquivo. Ou seja, você tem um PowerPoint para cada letra de música. Vamos selecionar essa opção para você entender como que funciona. Uma música em cada arquivo, você vai selecionar. Vamos colocar aqui. Tem 3 músicas aqui que eu separei: Reino em Mim, Descansarei e Lugares Altos. Selecionei esses 3 arquivos. Eu posso selecionar mais de um, claro. E cliquei em abrir. O que acontece? Ele já criou uma janela para cada música preenchida com todo o texto do PowerPoint aqui na parte de letra. Então eu só preciso recortar o título e o artista, colar no local certo e pronto, salvar a letra da música e ela já vai para minha lista de músicas. Lugares Altos é o título, Renascer Praise artista, elimina aqui o excesso. Aqui, por exemplo, a gente poderia já fazer algumas modificações, como por exemplo dar um Enter aqui, porque tem muitas linhas num slide só, mas de qualquer maneira, a outra coisa também interessante que nos slides que a gente tinha uns rodapés, por exemplo, 1/5, 2/5, que é a posição do slide. Então isso vai aparecer como se fosse uma frase do texto do slide. Então você tem que prestar atenção também de talvez eliminar esses rodapés que você pode ter no slide para não atrapalhar a letra da música. Até porque esse item, até eu acho que eu esqueci de explicar, vou explicar daqui a pouco. Você pode adicionar isso automaticamente lá na janela principal. Você não precisa colocar 1/5 no slide porque o programa já pode fazer isso automaticamente. Então aqui você também, a gente que está com o tema que a gente acabou de criar, você pode mudar o tema aqui para visualizar como ele fica em outros slides e clicar em salvar e sair. Então, se salvar e sair, a música já foi aqui para nossa lista. Eu não vou adicionar essa Descansarei porque já está na nossa lista, então eu posso só fechar e salvar alterações não, ou seja, eu não quero salvar essa música na nossa lista, ela já está aqui na Descansarei que eu adicionei anteriormente. Então é assim que você vai adicionar as músicas a partir do PowerPoint, tanto um arquivo só quanto vários arquivos. E o que eu esqueci de explicar é quando você seleciona qualquer música, você tem 2 opções
que para alterar a exibição dela especificamente na visualização, na projeção, e que não é ligado especificamente ao tema, que é exibir tudo em maiúsculo e exibir o rodapé de qual posição a que se refere determinado slide. Por exemplo, esses dois itens aqui embaixo da pré-visualização do tema. Deixa eu até aumentar aqui a pré-visualização para ter uma noção melhor. Por exemplo, esse primeiro botão maiúsculo, o que ele faz? Ele vai apresentar todas as letras em maiúsculo, sem alterar a letra original. Você não está alterando a letra para maiúsculo, é só o slide vai ser apresentado à igreja na projeção com tudo maiúsculo. É só isso. Você pode ativar esse item, quanto pode desativar, ele vai exibir na forma original. Então, até mesmo uma dica aí para quando você for criar músicas, você não precisa digitar tudo como maiúsculo. Você digita da forma original e se você quiser apresentar tudo maiúsculo, você seleciona esse item e quando você quiser, de repente, não apresentar da forma normal, desmarca esse item. E também tem o item exibir rodapé, que é o que você vai exibir a posição do slide atual e quantos slides tem no total. Por exemplo, 1 de 7. Aqui a gente tem 7 slides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com esse fim aqui, que é até do PowerPoint anterior. A gente pode retirar isso depois. Então, 1 de 7, 2 de 7, 6 de 7. Então, ele vai apresentar a posição do slide barra a quantidade total do slide. Então, se você quiser apresentar isso, deixa esse item ativado. Ou você pode simplesmente desativar, por padrão é desativado. Vamos falar agora de escala de integrantes. Por exemplo, a gente já visualizou aqui no início do vídeo que você pode selecionar um culto específico e clicar na aba escala e alterar quem é o responsável pelo culto, quem foi que faltou, quem foi que tocou no culto, mas você também pode criar a escala futura para os integrantes cadastrados no sistema. De repente a sua igreja precisa aí, tem muitos músicos, tem muito rodízio, você precisa criar uma escala. Então, para te ajudar, se você cadastrou os cultos da igreja e cadastrou os integrantes, você pode vir aqui no menu escala e clicar aqui em ver/editar. O que acontece? Ele cria já automaticamente uma grade com todos os cultos e todos os integrantes cadastrados no sistema. Por exemplo, aqui a gente tem 2 integrantes cadastrados e temos os cultos cadastrados aqui, que sábado, dia 13, é um evento. Temos aqui o do dia 20 também, que é terça, é um evento. E segundo sábado é o culto jovem, que é o culto regular cadastrado. E todos os domingos do mês de dezembro, que é o culto também regular cadastrado. Então aqui você vai poder marcar e desmarcar um integrante, se ele for escalado ou não para determinado culto. E aqui você também tem um combo box para selecionar quem é o responsável por aquele determinado grupo, por aquele determinado culto, perdão. Então aqui você facilmente vai organizar a escala de quem vai tocar ou não. Isso você pode acessar pelo celular e facilitando muito a comunicação e visualização dessa escala. Então é isso, escala de integrante é isso, não tem muito o que falar. E aqui até na ordem aqui, como eu expliquei, sempre vai aparecer o pessoal do vocal, depois aparecer o pessoal dos instrumentos, depois da orquestra e depois de outros, que é outros. Você que decide quem são os outros. Então vamos falar agora dos relatórios que podem ser gerados com o programa. Então vamos aqui no menu relatório, vamos falar primeiro de músicas tocadas. Aqui quando você abre músicas tocadas, por padrão ele já vai selecionar como data fim a data de hoje e como a data de início 3 meses antes da data de hoje, que é 3 de setembro. Então
Ou seja, nos últimos 3 meses ele vai fazer essa verificação das músicas tocadas. Aqui também você pode filtrar por algum dia da semana específico. Aqui todos os dias já vão ser marcados por padrão. Então, todos os dias, todos os cultos. Nos últimos 3 meses, ele vai fazer um cálculo de quantas vezes cada música foi tocada. Então, Redenção está marcada aqui como tocada 2 vezes. Foi uma vez no domingo e uma vez no sábado. Aqui ele sempre vai criar uma coluna para cada perfil. O perfil todos, que na verdade não é um perfil, ele vai listar todas as músicas na nossa lista de reprodução. E aqui, como a gente tinha criado um grupo jovem, colocou a música Redenção, ele também criou a coluna Grupo Jovem e listou todas as músicas do Grupo Jovem em ordem de música tocada. Então Redenção ficou em primeiro porque ela foi tocada 2 vezes e ela vai ficar sempre na ordem primeiro das mais tocadas e depois na ordem alfabética se tiver empate aqui na quantidade de vezes tocada. Então, por que aqui está marcado Redenção como tocada 2 vezes? A gente vai perceber que Redenção, deixa eu ver, no mês 11, nós temos aqui, no domingo dia 6, por exemplo, a gente fez aquele teste e a gente marcou ela como tocada tanto hoje, percebam, tanto hoje, quanto há 27 dias, que foi dia 6 do 11. Então, quando você clica Relatórios, Músicas Tocadas, tem aqui essas 2 vezes que ela foi tocada, num domingo e num sábado, nos últimos 3 meses. Então, percebam que se eu, por exemplo, colocar só esse mês de dezembro, a partir do dia 1º, ela vai aparecer uma vez só, porque a vez que ela foi tocada em novembro não vai aparecer. Então aqui você tem um relatório das músicas mais tocadas em um período específico de tempo. Você pode filtrar também, por exemplo, eliminar todos os dias e deixar só domingo. Então, quantas vezes determinada música foi tocada no domingo nos últimos tantos dias, tantos meses. Então, aí você faz o relatório que você quiser. E temos o outro tipo de relatório, que é escala. Escala, você vai listar quantas vezes uma música foi escalada para tocar, ou seja, lembrando que ela pode ter sido tocada ou não, mas ela está em alguma lista de reprodução de algum culto ou evento, tanto futuro quanto passado, ou seja, ela pode estar numa lista de reprodução, ela ainda vai ser tocada ou ela foi tocada, ela foi tocada não, ou ela é uma lista de reprodução de um culto que já passou, mas aqui não conta a quantidade de vezes que ela foi tocada, em quantas listas de reprodução essa música está. Então vai aparecer aqui, Redenção está em 2 listas de reprodução diferentes. E aqui também temos a parte de escala de integrante. Então você pode selecionar um período, por exemplo, desde outubro até fevereiro do ano que vem, o integrante 2 ele foi escalado 5 vezes e ficou responsável como um culto. Ficou responsável de um culto apenas. E Vinícius Lima, eu, por exemplo, fui escalado para tocar nesse período durante 4 vezes e fui responsável de 2 cultos. Então, isso daqui é um outro tipo de relatório que você pode gerar. Então, relatório, beleza. Esse relatório você pode acessar tanto pelo computador quanto pelo aplicativo. Então, como a gente acessa pelo aplicativo, daqui a pouco em outro vídeo eu vou explicar como que funciona a parte do aplicativo celular, mas se você quiser compartilhar esses dados no celular, você pode atualizar o celular, tanto se você tiver no mesmo Wi-Fi da igreja, por exemplo, se na igreja tem um Wi-Fi, o notebook ou o computador está na mesma rede e o celular também está conectado no Wi-Fi. Você pode atualizar, estando na igreja, o celular diretamente pelo computador, sem precisar de cabo pelo Wi-Fi. Ou você pode compartilhar essas informações na internet, ou seja, em qualquer lugar que você tiver com o celular, você pode, pela internet, acessar esses dados e ter a lista de músicas, a escala, quando cada música foi tocada e todas as informações do programa. Então você pode compartilhar aqui no menu compartilhar na internet. Então vamos clicar aqui, compartilhar na internet. Percebam que ele vai pedir um nome de usuário,
uma chave de acesso e um código de segurança. Vai estar em branco, claro, você precisa criar um usuário. Você pode criar clicando em registrar-se. Ele vai pedir exatamente esses 3 itens. É claro que o nome de usuário não vai poder ser repetido. Se você utilizar um que já tenha, ele vai te informar que já existe esse nome de usuário, mas você pode criar um nome de usuário, uma chave de acesso e um código de segurança. A diferença entre chave de acesso e código de segurança é que a chave de acesso só te permite fazer download das informações. Então, por exemplo, eu joguei esses arquivos na internet, eu passo essa chave de acesso para qualquer pessoa do meu ministério que eu queira que tenha acesso às informações que tem no programa, escala, lista de músicas, histórico e etc. Então eu passo essa chave de acesso para quantas pessoas eu quiser que possam ter esse acesso. O código de segurança é o código que o programa vai pedir aqui, no aplicativo não pede, só pede no programa, que é para você exatamente compartilhar na internet. Ou seja, você vai atualizar, você vai substituir os dados que tem na internet por outros, você vai atualizar as informações da sua conta. Então ele vai sempre te pedir esse código de segurança para compartilhar os dados da internet. Então, assim que você registrar um usuário, ele já vai ser preenchido aqui automaticamente com o nome que você criou com a chave de acesso e com o código de segurança. E estando tudo certo, você clica em compartilhar, esses dados vão ser salvos na internet e de qualquer lugar você vai poder acessar pelo celular. Você vai, na verdade, não acessar, você vai atualizar o aplicativo e você não precisa de internet para acessar as informações no aplicativo. Você só vai precisar da conexão com a internet para atualizar. Atualizou, os dados vão estar no aplicativo, você acessa em qualquer momento. E você pode também clicar aqui no botão excluir minha conta, caso você queira excluir, aí fica a seu critério. Aí, né? Então, compartilhar, receber atualizações do celular. Vamos falar agora sobre receber atualizações do celular. Para que serve exatamente isso? Por exemplo, eu tenho o Rollyrics instalado na igreja e também tenho o Rollyrics instalado em casa. Como que eu faço para, vamos supor, sincronizar esses arquivos? Tudo que eu tenho na igreja, ter em casa e vice-versa. Então eu posso tanto utilizar o recurso de backup do programa, que na verdade você vem aqui em ferramentas, você tem aqui, ó, backup, importar e exportar. Você exporta, vai salvar um arquivo de backup, você pega esse arquivo, salva para um pendrive, leva para casa ou leva para a igreja e clica em importar, abre esse arquivo de backup e você vai ter tudo que você tinha no computador, vai ter em outro. Só que você vai precisar de um pendrive conectado a algum meio de armazenamento para transferir esse arquivo. Você pode fazer isso utilizando o celular. Ele não vai transferir exatamente tudo que tem no programa, algumas coisas você não vai conseguir transferir, como por exemplo anúncio, tema, mas o importante, que é letra, histórico, escala, vai ser tudo transferido e você vai poder, depois de atualizar o celular, o aplicativo pela internet ou pelo computador, chegando em casa, ou chegando na igreja, vice-versa, você clica nessa janela, receber a atualização do celular. Essa janela, na verdade, é uma preparação, ela vai ficar aguardando que você clique no aplicativo na opção enviar atualizações ao PC. Porque se você não tiver com essa janela aberta, vai dar erro no aplicativo, ele vai dizer que não tem, o computador não está esperando nenhuma atualização. Então, na verdade, até por segurança também. Se você abriu essa janela, significa que você quer atualizar o programa. Então, você clica nessa janela, enquanto ela estiver aberta, você clica no aplicativo, envia as atualizações para o programa e tudo que estava no celular ou que você puxou da igreja ou da sua casa vai ser atualizado para o programa que você está usando no momento. E aqui tem a opção verificar alterações ao sair, que é na verdade de marcar e desmarcar. Veja que ele fica branco ou um cinza clarinho se ele está marcado ou desmarcado, que é verificar alterações ao sair. Ou seja, se você criou um usuário e tem conexão com a internet na hora que você estiver fazendo alguma alteração no programa, ele vai verificar. Se você
alterou alguma música, se você alterou alguma escala, alterou alguma lista de reprodução, ele vai verificar e vai te perguntar se você deseja atualizar os arquivos online, se tiver marcado. Se não tiver marcado, ele só vai atualizar os arquivos online se você clicar aqui em compartilhar na internet. E então vamos agora para a parte já final dessa janela aqui, que é do Whole Lyrics, na parte ajuda. Ajuda, como eu já expliquei lá no início do vídeo, não é muito uma ajuda explicando como fazer determinada coisa, mas é mais do que o programa tem para oferecer. Então você pode, se quiser, dar uma lida no ajuda. Aqui, suporte e sugestões. Você vai enviar um formulário e eu vou receber no meu e-mail. Só que lembrando, já tive alguns e-mails recebidos onde a pessoa aqui no formulário só colocou o assunto e mensagem, não colocou nem o WhatsApp dela, nem o e-mail. Eu não tenho como responder essa pessoa, porque eu não tenho como saber o contato dela, não tenho como entrar em contato dela. Você, ao entrar em contato, você tem que colocar um WhatsApp ou um e-mail para eu poder responder esse suporte ou sugestão que você escreveu na mensagem. Caso você não necessite de resposta, você pode deixar em branco, mas se você quer uma resposta, você tem que deixar aqui um WhatsApp ou um e-mail ou algum meio de eu entrar em contato para responder esse formulário. E se você quiser também, você pode entrar diretamente em contato no WhatsApp, que o número está aqui e é mais fácil a comunicação e mais rápida também. Então aqui ajuda a questão também de verificar atualizações. Assim que o programa é aberto, ele verifica se tem alguma atualização na internet para ser feita do próprio programa, alguma correção de bug ou alguma implementação nova. Você, ao iniciar o programa, você tem essa verificação, mas você também pode desativar essa verificação no início do programa quando ele pergunta. Então ele não vai perguntar mais. Se você quiser saber manualmente se tem alguma atualização, você pode clicar aqui, verificar atualizações. Vão perceber que até ele vai mostrar que tem a atualização disponível. Deseja baixar agora, sim ou não? Você escolhe, se apertar sim, ele vai baixar a atualização, vai reiniciar o aplicativo e o programa vai estar atualizado automaticamente.